Fala, gente linda, meus amores, sumida, mas olha, veja bem, a vida é um corre-corre mesmo. Então a gente só vem aqui quando dá tempo, né? Primeiro, se você chegou aqui de paraquedas, obrigada também. Meu nome é Helena Rodrigues, sou psicanalista, doutora em psicanálise freudiana, vou me aprofundar em outras áreas agora. Tô sem um tempo, aí sem fazer vídeo, porque a vida é um corre-corre mesmo. E se você tem vida fácil, parabéns para você, mas a maioria dos brasileiros ou a maioria das pessoas não tem, é um corre, 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 corre. Hoje eu vim falar de dois assuntos que foram muito assim, foram batidos demais, inclusive pela mídia na semana passada, que justamente é sobre aquele caso daquele rapaz que subiu aquela montanha lá no Paraná com aquela jovem. Eu não vou citar nomes de pessoas aqui, daquela senhora que foi enganada e ludibriada da ideia do Brad Pitt, que casou com Brad Pitt. E eu fiz uma análise rápida e assisti alguns psicanalistas falando sobre aquilo. Gente, eu achei bem interessante, porque para quem não está percebendo, se você é um pouco mais novo, tem 40 anos, um pouco menos ou um pouco mais, até de uns 30 anos para cima, você deve estar percebendo a mudança de comportamento das pessoas, né? As pessoas fazem as coisas, não percebem, ou parece que estão no mundo da lua, ou parece que parece que é um descolamento assim da realidade. Se você não sabe, isso é super normal para quem passa por problemas de estresse, de ansiedade, algum tipo de violência e não trata essa situação. Elas desenvolvem ou até mesmo estão com nível alto de ansiedade. Elas desenvolvem despersonalização, descolamento da realidade, parece que está vivendo em outro mundo, ou realmente ela tem uma sensação física. Para quem nunca passou por isso, eu já passei, e é horroroso. Você tá assim querendo sentir a vida e você não consegue, tipo, eu tô aqui ou não tô, né? Enfim, eu não vou falar sobre isso porque quando a gente lembra realmente é muito triste. Então, assim, aqueles dois casos para mim foi totalmente descolamento da realidade. Aquele rapaz, quando subiu aquele pico lá no Paraná com aquela menina que parecia que estava totalmente out, né? Se a gente observar aquela situação, pode ter ocorrido ali em cima. O que eu tenho para mim, o que aconteceu ali em cima foi algo totalmente, foi um desajuste ali, um negócio que não rolou, algo que não rolou. Mas a menina, você percebe que tanto ela quanto ele, eles viveram um descolamento da realidade, né? Parece que eles estavam vivendo em outro mundo, eles estavam em outra, numa cosmovisão, não sei, mas eles estavam vivendo numa outra realidade. E ele realmente vestiu um personagem, ainda que fosse uma situação de sobrevivência, não está errado. Mas assim, essa verdade a gente nunca vai saber o que aconteceu, porque só eles sabem. Mas aquelas respostas que ela deu ali, porque eu vim, porque meu estilo de vida, não é estilo de vida, você via que ela estava totalmente descolada da realidade, não vive nessa realidade. Quantas pessoas vivem como ela para viver com relação ao mundo difícil, né? O mundo está muito difícil, a convivência está muito difícil. Eu não posso te dizer se foi antes ou depois da crise sanitária. Eu não sei te dizer porque eu sempre trabalhei muito, eu sempre vivi muito intensamente. Então eu não consigo te dar um diagnóstico de quando isso piorou. Mas eu sempre lidei com questões e com pessoas que viviam isso, né? Não posso dizer se foi antes ou depois de algum acontecimento histórico onde isso piorou. Mas eu sei que ultimamente realmente as pessoas estão muito descoladas da realidade. Uma situação do dia a dia que a pessoa te trata inapropriadamente, totalmente fora daquilo que é um padrão, às vezes te trata mal do nada, ou te traz um excesso de alguma coisa, um excesso de um sentimento, um excesso de uma atitude que você não espera. Igual aquela resposta da menina que respondeu algo totalmente, o repórter perguntou uma coisa, ela respondeu outra, é como se ela vivesse numa bolha. Isso são processos de ansiedade de pessoas que fogem da realidade da vida, entendeu? Eu não vou julgar o que aconteceu ali, mas para alguém colar com uma pessoa assim, também está vivendo um processo de despersonalização. E quantas vezes a gente também não faz um descolamento da realidade porque está difícil, né? Às vezes você se isolar, é melhor às vezes a gente se isolar em plena consciência do que envolver pessoas no nosso descolamento de ansiedade, de realidade, porque isso é um transtorno seríssimo. E você que é familiar de uma pessoa dessa, que vive ou numa bolha ou que vive totalmente fora de uma realidade,
não julgue esse ser humano, não julgue essas pessoas, porque a internet está aí, é um tribunal mesmo, o mundo está aí para julgar mesmo, mas assim, ofereça apoio. O outro caso, e um outro detalhe, vocês veem que essa menina lá do Pico do Paraná, o menino saiu como herói e ela saiu como vilã. Mas quando duas pessoas, né, existe um provérbio, uma passagem no livro lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Até um certo momento eles andaram juntos. O que fez esses dois se aproximarem? Eu não estou falando disso, estou falando emocionalmente. Então eles encontraram alguma sintonia ali de descolamento de realidade, vamos esquecer um pouco tudo e vamos viver. E ela permanece nessa bolha. Ele não permaneceu nessa bolha e então ele foi o diferente da história, independente do que esteja acontecendo. Mas os dois precisam de uma atenção por parte da família. Aí vamos para o caso daquela senhorinha que se deixou levar pela história do Brad Pitt, né? Eu confesso que eu assisti aquele vídeo, eu fiquei com o coração partido. Porque se eu sou da família dela, eu procurava um médico, um psicólogo, um psiquiatra para tratar ela e colocar ela os pés no chão. Você vê que ela conta com realidade e ao mesmo tempo que ela mente acerca da situação, fala para os policiais, fala para os brigadistas, conta uma história de que estava inventando para o filho. Eu nem sei se ela tem filho, realmente eu não me aprofundei, mas eu busquei observar a forma como ela todo o comportamental dela, né? A serenidade com que ela respondeu, a tristeza serena com que ela respondeu, eu vou procurar os meus direitos jurídicos, e ela falando que a família é deserdar. Será que é esse o papel das pessoas próximas, né? A não ser que a pessoa não queira tratamento, mas se alguém que você ama, alguém que tem importância, se trata você para que você possa ajudar alguém que está tendo desprendimento. No caso dela, é um caso ainda muito mais sério. Dessa menina, por que uma menina de 19 anos está aí batendo perna na vida e à toa, né? Assim, será que ela tem um foco? Será que ela tem... No mundo de hoje, onde as coisas são muito rápidas e breves, tudo tem que ser muito correndo, muito ativo, então eu penso que isso aí já faz parte da adolescência, do final de adolescência, essa fase, então é muito hormônio, é muita rapidez, é tudo muito, eu quero muita energia, as coisas têm que ser muito rápidas, né? Apesar dela vir com aquele discurso de que é muito vucu-vucu, ela não gosta disso, mas no fundo ela está descolada e totalmente fora de uma realidade onde nós vivemos. E essa senhora provavelmente ela já vinha passando por alguma situação de ansiedade. Para alguém entrar num buraco desse, gente, é só passando por muita pressão. Ou a pessoa engole muito sapo, ou sofreu algum tipo de violência, ou está sofrendo algum tipo de violência. Então, assim, são casos hoje que se tornaram midiáticos, né? Cada caso é um caso, eu não estou aqui para analisar transtorno, eu sou aqui para trazer a consciência de tudo que vem à luz e a gente fica sabendo, né? Se alguém cola com uma pessoa dessa é porque está no mesmo nível de consciência dela. Então vamos estar alertos, porque assim como a gente vê pessoas tendo descolamentos de realidade, a gente criticando, a gente rindo, achando engraçado, não tem nada de engraçado, porque toda uma família sofre, pessoas podem morrer por conta disso. Então se você está próximo de uma situação dessa, procura ajudar, né? Se o outro não aceita ajuda, busca ajuda você para que você possa ser uma tábua, para que você possa procura um bom psicólogo, porque ele vai te ajudar a ajudar aquela pessoa, ela encontrar a saída e ela buscar a cura. Então eu venho deixando esses dois casos midiáticos, o rapaz, o Roberto, né, do Pico do Paraná, juntamente com a Tatiana, e essa moça que disse que conversava com uma figura virtual chamada Brad Pitt. E eu queria a tua opinião. O que você acha, se você é psicólogo, psicanalista, se você é uma pessoa comum? O que você pensa acerca do descolamento da realidade? Se você quiser, se você é hater, você é feia, bonita, bigoduda, mancha, cara, não tô nem aí. Eu só tô colocando um fato que eu acho muito legal. E você que também é hater, é um descolamento da realidade. É muito interessante, né? Sou psicanalista, sou doutorada em psicanálise freudiana, sou TCC, estudei algumas coisinhas só das relações humanas, trabalho com atendimento ao público
Daqui para frente é só 60 anos que eu vou fazer daqui a alguns anos. E é isso, eu sou uma pessoa apaixonada pela mente humana, apaixonada pela área humana, apaixonada por essas, gosto muito, mas muito assim, intensamente acerca da mente humana. E isso me preocupa quando se banaliza situações como essa. Ah, fulano lá em cima não deu certo, ela ficou com raiva, saiu correndo atrás da testosterona. Eu concordo, mas ela tá descolada da realidade. Ali há um descolamento, e dele também, e dessa senhora, que quantas outras pessoas eu podia citar aqui, eu poderia, e que desenvolvem transtornos seríssimos, até mesmo desenvolvem psicopatias por causa disso. Se você conhece alguém nesse lugar, busque ajuda por ela, tente ajudá-la, mas não despreze e nem brinque com elas, tá bom? Um beijo, fique com Deus, uma excelente semana e saudades do meu canal do YouTube. Beijo!